Olá, boa tarde, tudo bem? Sextou, né? Hoje, sexta-feira, uma semana como para todos nós, muito movimentada, com muito trabalho, com muitas ocupações, mas estamos aqui, não é? Para corresponder, né, a uma expectativa que eu já venho falando há bastante tempo, sobre as propostas ou os projetos que eu pretendo desenvolver para a comunidade de Porto Alegre enquanto vereadora. Vereadora Esther Garcia, 23.600. Outro dia me lembraram que eu esqueci de dizer. Então, Esther Garcia, 23.600, vereadora Porto Alegre, candidata a vereadora de Porto Alegre. Bem, uma das coisas principais, né, de um vereador realmente é fazer essa interface, né, entre a comunidade, não é, e o poder executivo e o legislativo, ou seja, colher em campo as informações daquilo que é necessário. Por isso que a palavra vereador vem de vereda, né? Vereda é caminho. Então é ele que faz o caminho de ida e volta, não é? Em contato com o eleitor, com o munícipe, a pessoa que escolheu, que passou procuração para ele representá-lo, porque na realidade o voto é uma procuração que tu passas para que aquele candidato te represente. Portanto, da importância de nós sabermos quem está nos representando. Você passaria uma procuração em branco, com plenos poderes, né? Porque na realidade, se nós observarmos, são plenos poderes, interferem na nossa vida privada, na nossa saúde, interferem nas nossas finanças, na nossa doença ou não doença. Então, realmente, é quase que, né, uma procuração com amplos poderes. Bem, saindo um pouquinho aí já da filosofia, eu dividi as minhas propostas, e eu vou apresentar algumas delas, porque a função do vereador não é só apresentar projetos. Na realidade, ele tem que exercer funções administrativas, de planejamento, de fiscalização, a fiscalização inclusive dos próprios vereadores, do executivo, dos secretários municipais. Então, a Câmara de Vereadores, né, ela tem essa atribuição também, várias atribuições, inclusive de ordem administrativa. E os projetos são o que ele identifica, né, e sua equipe junto à comunidade. Mas eu prefiro exatamente, como nós estamos para frente Porto Alegre, né, vamos refazer aquilo que não ficou bem feito e vamos aproveitar o que é bom. Então, vamos às propostas. Eu gosto muito do triângulo, né? Talvez por isso que eu tenha escolhido matemática como primeira opção. O triângulo, ó, tem campanha lá fora, ó. O meu triângulo eu dividi em humanidade, né? Inovação e progresso. Para que eu tenha qualquer uma das outras duas, eu preciso ter humanidade. Eu preciso ser humano. Eu preciso ter o ser humano em primeiro lugar. Eu preciso trabalhar as necessidades desse humano. Por exemplo, a inovação é um substantivo, ou seja, algo que vai me dar resguardo ou suporte, uma ferramenta que eu vou utilizar para satisfazer as necessidades humanas. Então, quando se fala em inovação, na realidade, nós estamos trazendo alternativas inovadoras para satisfazer. A inovação é para alguém. Nunca é. Então, fala-se muito inovação disruptiva, inovação. Ok, mas inovar o quê? Para quem? E o que está sendo inovado? Não é? Quando vai ser posto em prática aquilo que está sendo inovado? Porque nós vamos criar isto, aquilo, aquele outro. Ok, mas em que tempo? Quem vai fazer isso? Então aí a minha veia de administradora de empresas, não é?
Então, é necessário sim saber em que tempo. Para nós gerarmos confiança no nosso leitor, nós temos que saber o que nós vamos fazer, os recursos que nós temos para executar, em que tempo está planejado esse projeto, não é? Então, existem várias variáveis, né, a serem observadas. E que seja também cumprido o que foi estabelecido. Sempre com a participação dos munícipes, seja, daqueles nossos patrões, que foram eles que nos elegeram, logo eles são os nossos patrões, né? Eles que nos contrataram como prestadores de serviço. Ou não é verdade? Não, mas, são eles que pagam o salário dos vereadores, etc. Então, eles são os nossos, chamamos, patrões é meio antigo, parece de CTG, mas só para fazer uma brincadeira, tá? Eu estava muito séria na minha fala. Bem, então eu dividi esse triângulo em humanidade, inovação e progresso. À medida que eu coloco o ser humano em primeiro lugar, vejo as suas necessidades, estou em consonância com ele, buscando ele para perto de mim, para trabalhar comigo, identificando, pesquisando, indo a campo, conversando, reunindo as pessoas, eu posso sim, né, que é o caso de alguns projetos meus, ter já a exata dimensão daquilo que deverá ser feito, não é? Eu não vou primeiro assumir como vereadora para depois ir a campo, buscar informações. Claro que eu posso complementar, com certeza, mas esse trabalho tem que ser feito antes. Porque aí eu tenho elementos, né, para aprimorar, né? É o PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, né? Planejamento, desenvolvimento, PDCA. Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Lembrei um dos axiomas básicos da administração. Eu planejo, eu desenvolvo, né? Eu avalio, e eu reavalio, né, no caso de necessitar, e certamente sempre há necessidade. Então, falando de humanidade. O projeto Humanidade, deixa eu pegar a minha colinha aqui, que eu procurei resumir de uma forma, dentro das humanidades, eu coloco aqui 3 projetos que, por sua natureza, eles já são estendidos, eles são muito amplos, né? Então, que eu chamo de o projeto, ou seja, alternativas ou projetos, que a relação tão falada, né, da violência doméstica e o desemprego feminino. Eu venho pesquisando já, ia lançar um livro agora na Feira do Livro, provando, né, que grande parte da violência doméstica está ligada ao desemprego feminino. O fato dela estar em casa e nada justifica a violência, seja em qualquer nível, mas tem uma relação muito íntima, sim, de pesquisa já que eu venho realizando já há um bom tempo, dessa violência doméstica com o desemprego feminino. Ok, então o que nós podemos fazer para, no mínimo, minimizar essa violência doméstica? Que é o que mais nós estamos preocupados e que cada vez é mais incentivado, entre aspas, até pelas mídias. Não que as mídias não devam dizer, mas da forma como é colocado, há sempre pessoas que estão um pouco até emocionalmente comprometidas em função de pandemia, etc., e que acabam, né, repetindo determinadas ações por ouvir, por achar interessante, etc. Bem, o desemprego feminino, se nós tínhamos esses dados, como eu falei, eu tinha esses dados antes da pandemia, e eu fui atualizando, porque agora, já nesse quase pós-pandemia, já houve muita recuperação, né? Já começaram a vir movimentos, a roda, como eu digo, a roda da economia começou a girar, e nós já começamos a ver, sim, pessoas sendo empregadas. Mas o meu foco aqui nesse projeto é o desemprego feminino. Quando eu pesquisei, antes da pandemia, em torno de 64% das mulheres que chefiavam suas casas, né, ou a si próprias,
né, estavam desempregadas. Na faixa etária de 40, de 35, de 30, de 60, a faixa etária não foi fator relevante no desemprego. As pessoas, mas eu tenho 50 anos, eu não vou conseguir emprego. Não, não tem relevância. O que tem relevância é o preparo. Estar preparado para a função. Então, essa relação, o desemprego. O que nós vamos fazer? O que eu chamo de a escola informal, né? O ensino informal com apoio emocional. E lá, dentro desse corpo, né, de ensino, nós vamos trabalhar muitas metodologias de forma a preparar esta mulher para o mercado de trabalho. E na medida que ela estiver preparada para o mercado de trabalho, há também uma necessidade de buscar demanda, de verificar a oferta, mas tudo isto está previsto, tá bem? Então, este é um dos itens.